podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Olá, seja muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Eu sou Dandara Brasil, sou terapeuta integrativa de mulheres, professora de dança circular sagrada e empreendedora do cuidado, uma das Dan. Eu sou a outra Dan, Daniele Tavares, eu sou administradora, consultora empresarial, empreendedora, sou mãe e estou aqui para também ajudar outras mães a se encontrarem e se recolocarem no mercado de forma empreendedora ou também no formato CLT. E assim, eu quero de fato e de coração agradecer a todas vocês que entraram em contato com a gente no privado para trazer assim feedbacks incríveis sobre a pauta, sobre a questão racial, sobre a questão regional, sobre pertencimento. E hoje, no episódio de hoje, é algo assim completamente diferente, né, Dani? Sim, sim. Nós vamos trazer uma história, né? Uma história de uma mulher, uma guerreira, e que assim nos tocou um pouco, pela sua garra mesmo, pela sua força. A gente vai compartilhar aqui um pouquinho dessa história. E também sobre esses depoimentos que a Dandara falou, tem um depoimento que não sai da minha cabeça. Dani, quando eu assisti o Dan e Dan, Mulheres em Sintonia, eu voltei a sonhar. Eu era uma pessoa sem sonhos e voltei a sonhar. Isso me tocou muito, porque a gente não sabia até onde ia chegar, né, o podcast Dan e Dan. No primeiro episódio, quando a gente gravou, eu não sabia nem se seria um episódio só para testar, se ia durar, se... E essas mensagens fez com que a gente se fortalecesse e continuasse aqui falando para todas vocês, né, se fortalecerem. Então é isso. E é interessante também deixar claro aqui algo que às vezes a gente passa por diversas fases da nossa vida. E é interessante que a gente está gravando, gravamos o primeiro e agora o segundo no estúdio aqui em Salvador, que foi um estúdio que eu estive há 3 anos atrás com uma colega. Tivemos uma reunião, viemos conhecer o espaço, conhecer a sala. E é muito interessante. Quando ano passado eu me encontro com a Dani, que chega com essa energia potencializadora, e a gente tira da ideia, tanto ela quanto eu, e conseguimos fazer um podcast. Fizemos em alguns outros espaços e viemos parar aqui. Então a gente rodou, e é muito interessante vir parar no estúdio, onde foi lá o primeiro estúdio que eu fui visitar, quando eu idealizei que iria fazer um podcast. Então, se você tem um sonho, e às vezes a gente precisa engavetar mesmo, porque às vezes precisa de tempo para que as coisas aconteçam, mas pode ter certeza que tudo tem o seu tempo. Inclusive eu que falo com mães que muitas vezes pausa mesmo a carreira. Eu tenho muitas amigas que pausaram também a carreira por causa da maternidade, por causa da falta de rede de apoios. E às vezes a gente acha que aquele momento ali não vai ter fim, mas tudo no seu tempo mesmo. Tudo na hora certa. Na hora certa você vai encontrar seu propósito, você vai encontrar também pessoas disponíveis, dispostas a ajudar, colaborar com um sonho, com um projeto, que foi o caso do Dan e Dan, né? Onde nós tínhamos um projeto parecido, uma ideia parecida. No momento que uma falou para a outra, eu já quero isso há 3 anos. E aí a gente, vamos. E estamos aqui, né? Firmes e fortes. Firmes e fortes. Para contar uma história. Uma história. Assim, gente, nós temos um e-mail
vai estar aqui na descrição do vídeo, que você conta a sua história e a gente vai narrar essa história e trazer, de repente, uma visão. E por incrível que pareça, a primeira história que nós recebemos para narrar hoje foi uma história muito impactante. Muito impactante. E aí a gente colocou como quando a vida quebra, mas a mulher renasce. Então é isso. E como Danda falou, é uma história impactante mesmo. Não vamos conseguir colocar toda a história aqui, né? Porque é uma história bem longa, mas algumas partes. E eu fiquei me vendo nessa mulher. Que força, que garra, meu Deus, eu nunca passei por nada assim, né? Perto do que essa mulher já passou. A gente vai colocar aqui alguns trechinhos, né, Danda, das falas dela. A gente fez um resumozinho. Como que essa mulher se define hoje, né? Então, a primeira coisa que ela colocou, todas as mães fazem, como mãe. Hoje eu me defino como mãe, empreendedora, trabalhadora, sonhadora e mentora de mulheres. Então, ela tem várias demandas, né? E o que me chamou a atenção foi isso, né? Realmente todo mundo... como você se define hoje? Eu sou mãe de 2. A mãe sempre foca nisso. Porém, a gente tem que tem que lembrar sempre que nós somos outro indivíduo. Nós nascemos sozinhos, né? E depois a gente gerou outras vidas. Mas nós somos um ser. E nós mães, a gente cai às vezes nesse deslize de focar muito nos filhos e esquecer da gente. Mas não é isso que ela quis colocar aqui, né? Só realmente essa mensagem que eu quero trazer. e assim, você se identificou, você colocou o seu contato, você contou a sua história. E a gente vai te chamar de Maria. E assim, Maria, com muito respeito, a gente vai trazer esses trechos da sua história, porque lendo, e a gente não sabe como é que essa história, ela sendo narrada como você nos conta, como é que isso vai chegar em outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que você e desencadear uma catarse longe e a gente não ter como dar suporte a essa mulher. Mas o que eu quero te dizer, enquanto terapeuta que trabalho com mulheres há mais de 13 anos, eu vou fazer 14 anos atendendo mulheres em consultório, atendendo mulheres com a roda, com a dança, é que a sua história, ela pode ajudar muitas outras mulheres. Muitas outras mulheres. E aí, quando a gente coloca aqui assim, ó, o fundo do poço e o renascimento, que você traz um trechinho e você diz assim: venci uma depressão, perdi um filho, minha mãe, meu ex-marido. Abandonei tudo. Cheguei ao fundo do poço. Inclusive, eu queria falar para Maria o seguinte: é interessante que ela já entende o que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer, né? Ela é empreendedora, consultora, se tornou mentora. Então isso é muito bom quando a gente identifica, enquanto empreendedor, o que sabe fazer e o que gosta de fazer, porque com certeza o seu retorno vai ser bem melhor, porque você vai estar fazendo com a alma, com o coração. Então, o que eu diria para você, continuar, sim, fazendo todos esses trabalhos, né? Porque eu vi que ainda tem outros aqui que não citamos. O que você tem que ter cuidado é só com o excesso de demandas profissionais, porque às vezes isso pode gerar também um desconforto, né, em você. E defina, eu diria assim a você, defina quais são as 3 atividades hoje que mais te dá retorno financeiro. Então, por exemplo, a consultoria, né, com mentoria, ela também faz intermediação de mão de obra. Então, quais são, se for essas funções, e são essas que te dão mais retorno financeiro, foque nelas, faça a sua propaganda, gere autoridade. Eu não sei se você já tem rede social, grupo de WhatsApp. Acredito que ela citou, né? O grupo de WhatsApp ela já tem.
a rede social, foque nisso, coloque sua autoridade lá, mostre para outras pessoas o que você faz. É fazer a propaganda mesmo, né? Fazer seu marketing, para você conseguir mais clientes com estas rendas que te traz um retorno financeiro maior, para você conseguir sair de uma situação que você citou, né, financeira, que hoje está um pouco mais complicada. Então, se você definir quais são as 3 atividades que mais te dá retorno financeiro, vai ser melhor, porque você vai focar em 3 negócios e não em vários, né, como você citou. Mas é uma dica, né, uma forma de organizar a questão profissional e o do seu negócio. Diante do fundo do poço e do renascimento, uma das suas falas que mais me impactou e que você fala, né, que você abandonou tudo. Ela conta pra gente, audiência, sobre a questão da perda de um filho e que isso foi televisionado aqui em Salvador de forma muito abrupta, tá? Como acontece na maioria dos jovens de periferia, de forma muito trágica. Ela conta que ela tem 3 filhos, sendo um menino vivo, né? Um menino e 2 meninas. Todos 3, pelo que eu entendi aqui, ela não deixou claro a idade do menino, mas Sim. como ele já serviu ao exército, então subtende-se que ele também já é de maior. Ela fala da perda da mãe, ela fala da perda do ex-marido também, que a mãe ela perdeu para a doença. O ex-marido ela perdeu para um suicídio, tá? Então, assim, ela vem de um processo de um assassinato de um filho, a morte de uma mãe, um suicídio do marido. Maria, você não abandonou tudo. Você não e ela fala que tem um companheiro, mas como ela hoje saiu de casa, né, não mora mais nessa casa, deixou os filhos e tal, por isso ela relata que ela abandonou. Então, eu te diria que você não abandonou tudo. Você não abandonou casa, você não deixou seu marido para trás, você não deixou os seus filhos, que hoje são de maior. Você simplesmente que eu falo, é que você escolheu a vida. Você não abandonou. Você se escolheu neste momento, porque senão eu não sei se você estivesse neste ambiente que você relata pra gente, né, onde é o que a maioria das pessoas hoje sofre. Quando a pessoa fala que tá com depressão, que tá com taquicardia, que tá com ansiedade, as pessoas dizem que é frescura, que é isso, que é aquilo outro. Não por maldade, eu acho que por falta de informação mesmo, porque só quem sabe o que é uma depressão, o que é ansiedade é quem vive, né? E você é uma mulher muito, mas muito forte, e você não abandonou nada. Você precisou sair para preservar a sua vida. Então, uma das coisas que eu posso te dizer assim você chegou ao fundo do poço, mas quando você chegou lá, você pegou o resto da água que tinha, você bebeu para ter força para sair e poder ir para a vida. E aí ela fala o quê, Dani? Da falta de apoio e a solidão, né? Isso. Uma coisa que ela falou é o seguinte: o que mais me doeu foi a falta de apoio do marido e dos filhos. Então, foi por isso que eu falei no início, né, que a gente, mãe, a gente olha muito meus filhos, olha muito pro outro, mas às vezes esquece de olhar pra gente mesma. Então, faltou apoio dentro de casa. Isso é muito forte, isso é muito complicado, porque às vezes dá a impressão, Maria, que você está muito sobrecarregada e que está tendo que se justificar o tempo todo para estar fazendo tudo que está fazendo, né? Vários trabalhos. E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: você precisa conversar com você mesma para dizer o seguinte: eu preciso cuidar de mim. Não que a gente, mãe e pai, nunca vai deixar de olhar para o filho. Nunca, jamais, e nem devemos fazer isso. Mas, pelo que eu entendi, todos os seus filhos já são de maiores, né? Já estudam, já trabalham. Então, é você começar a se olhar como se não existisse realmente mais ninguém e ver o que de fato, né, está causando
essa dor, né? E tratar isso. Porque, assim, eu já também me anulei um pouco por causa da maternidade. Ah, eu não posso por causa da maternidade. Eu sou um ser, como eu já falei, eu sou um ser único na Terra. Então eu tenho que entender isso para que eu brigue por isso. Para que, não é brigar no sentido de conflito, mas que eu lute por isso. Através de diálogo. Eu acho que o diálogo é uma ferramenta que nós temos valiosíssima. Por mais difícil que seja, às vezes, passar para o outro a sua visão de vida, a sua visão de como você está enxergando as coisas, de onde você quer chegar, através de um diálogo profundo mesmo, honesto e sincero, faz as portas se abrirem. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em empresas, porque nas empresas grandes, principalmente, existe muita competição. E em vários momentos, eu lembro que eu usava o diálogo para dizer exatamente onde eu estava e o que é que eu queria. Sempre usei muito o diálogo e o diálogo funciona mesmo. Então eu diria isso para você, né? Para que você não está se sentindo apoiada, conversa, dialoga com seu marido atual, né? Seu companheiro atual, seus filhos, até seus parentes, que eu lembro que você citou também, que tem gente que nem sabe do que você passou e está passando. Então não carrega essa dor sozinha, não. Procurou psicólogo, ela teve acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, uma série de questões que ela trouxe e que eu achei isso muito, muito interessante, porque geralmente mulheres, quando estão sobrecarregadas, que estão buscando, a primeira coisa que elas desistem é dela. A primeira coisa que elas deixam para trás é ela e os sonhos dela. Você foi uma mulher muito sábia, porque você não ficou naquele lugar de, porque meu marido não me apoia, e ela relata que o marido dela hoje, o foco dele são nas dívidas, que ele está desempregado, endividado. Né? Uma filha está trabalhando como jovem aprendiz, o outro trabalha em rede de supermercado e a outra filha estuda. Faz uma formação, mas ela já tem 24 anos, então é uma mulher. Né? Então, assim, quando ela diz que abandonou tudo, ela não abandonou. Você teria abandonado tudo se você tivesse se abandonado. Porque os seus filhos você teve, você criou, você educou. Eu não sou mãe, mas eu tive uma mãe e tenho uma mãe que ela sempre, desde quando eu fiz 18 anos, ela disse, agora é com você. E isso me tornou, me fez eu ir em busca daquilo que eu sonhava. Ela está recomeçando do zero. Um dos pontos que ela trouxe muito forte é assim, você não está recomeçando do zero. Você está com 41 anos, você está recomeçando a sua vida, com 41 anos de idade e com toda essa história de dor que te trouxe até aqui. Você fala que você buscou terapia, psiquiatria, psicólogos, profissionais que orientam sobre traumas. Ela buscou estudar sobre positividade, sobre começar de dentro para fora. Ela foi buscar sobre inteligência emocional. Olha que mulher Sim. extraordinária. Porque dentro desse contexto que ela traz, eu não sei onde você estaria se você não tivesse ido buscar tudo isso. Mas uma coisa que me deixou muito impactada é quando você diz que você buscou a igreja e que na igreja te disseram que isso era coisa do diabo. Imagine. Dentro de casa, a família acha que é frescura, né, que isso é bobagem, que dá para levar a vida. Cada pessoa enfrenta o luto de uma forma. Suas filhas perderam a avó, o irmão. Cada um perdeu alguém. Você perdeu um filho, você perdeu uma mãe, você perdeu um companheiro, né, que você criou uma família. Então, são dores e cada pessoa ela lida com a dor, com o luto, com a perda de uma forma diferente. Você relata muito aqui que você, dentro dessas coisas todas, que hoje você está bem, que você está feliz, mas que tem coisas que estão te trazendo para a tristeza, né? Que é não ter hoje o seu filho perto de você dentro de uma casa, porque você hoje mora em uma outra comunidade, em uma casa de aluguel, e o seu maior sonho hoje é ter uma casa grande, com 3 quartos,
e decidir a vida com o seu atual companheiro, se ele vai querer seguir com você ou não. E aí você fala do seu trabalho. Inclusive, a gente quer conhecer, assim que você puder, entre em contato com a gente para a gente conhecer a sua empresa, para a gente conhecer o seu negócio e ver de que forma que a gente pode indicar você e o seu negócio, a sua consultoria para outras pessoas. Porque é um negócio muito promissor, principalmente hoje. Quem hoje não está precisando de uma diarista, Sim, de um personal babá, de organizer, uma né? pessoa para organizar a vida, mas de verdade. Exatamente. E, inclusive, eu me identifiquei um pouco quando ela fala que transformou a dor em um negócio, né? Não que eu tenha passado por nada, assim, perto, né, de tudo isso. Mas, assim, quando a gente se vê sem estar no mercado de trabalho, às vezes a gente fica, assim, meio... Eu sei porque não só eu, outras mães também falam muito sobre isso. A gente parece que tá no escuridão e a gente não consegue enxergar um caminho. E quando você fala, né, que transformou isso em um negócio, eu me identifiquei um pouco porque foi isso que eu também fiz, acredito. Eu não tinha como voltar para o mercado de trabalho de formato CLT, aí eu fui empreender novamente com a profissão que eu sempre gostei, que é consultoria, né? Eu estudei, fiz também, né, me capacitei para poder atuar e foi isso que eu vejo que você também fez. O fato de hoje você estar transmitindo isso pra gente te dá orgulho, porque você superou e você sabe que o que você passou não foi fácil. E não é todo mundo que realmente encararia desta forma, né? Transformando em serviços, né? Atuando de várias formas profissionalmente, tendo ainda tanto afeto, tanto amor, né? Para pôr para fora, né? Como ela cita, né? Dos filhos, sempre fala dos filhos. Então é isso, eu acho que só precisa mesmo realmente, como Nanda falou, organizar esse negócio para decolar. Porque essa história, ela é uma história realmente de um caso de sucesso, eu vou dizer assim. Hoje você está aqui passando isso pra gente, né? Confiando em nós, em estar podendo divulgar. Já é um caso de sucesso a sua vida. Ela disse sim para a vida. Enquanto a morte rondava ela o tempo todo, ela disse sim para a vida. E assim, como você não colocou na história, a gente está falando muito por superficial, tá, Maria? Porque para te dar um diagnóstico, para te orientar melhor, a gente precisa, eu no caso, enquanto terapeuta integrativa, holística, enfim, sistêmica, espiritual, eu precisaria de mais dados para te orientar. Mas você fala aqui que o seu maior desejo de vida hoje é dignidade, que é o básico. Então, tem algumas falas aí que entra sem nem você perceber a questão da culpa, né? A questão do não merecimento, a questão de trazer seus filhos para perto, mas assim, seus filhos querem estar com você dentro de uma casa, mudar de bairro, mudar de local. O seu companheiro atual, ele quer estar com você, ele quer mudar essa situação também. Por que eu estou te perguntando isso? Para não te gerar frustrações de você querer ter dinheiro para pegar uma casa maior, para trazer todos eles. E se eles não quiserem vir? E se cada um quiser seguir a vida deles? E aí, o que é que você vai fazer da sua vida? Né? Sobre o seu negócio, eu não sei qual o grau de escolaridade você tem, porque não tem essa informação. Se você fez se você tem um segundo grau, se você tem uma graduação, se você tem pós-graduação, o que é que você entende quanto negócio, gestão de negócio, plano de negócio, né? Quais são os próximos passos que você pode dar para que sua vida financeira ela melhore e ela prospere, porque você tem um negócio muito potencial. Sim. Se você tiver profissionais capacitadas, bem treinadas, que cheguem na casa da pessoa, entreguem um excelente serviço, você tem cliente garantido, tanto para o seu negócio, quanto para a geração de negócio da sua equipe. Né? Então, assim, são muitas questões. Exatamente. A Maria Mulher, o que é que a Maria Mulher quer para ela? Qual é o sonho para Maria? Para além de ter os filhos perto. Só que os filhos cresceram. Uhum.
Quando é pequeno, a mãe decide. Mas quando esse filho já é de maior, como é o caso dos seus 3, aí a gente também não sabe se ela está tendo essa conversa com os filhos. Exato, Né? perfeito. Quais são os movimentos que esses filhos estão fazendo para estar também inserida nos seus projetos. Exatamente. Porque nós... Olha só, minha mãe é uma mãe que gosta de todo mundo perto, de ajudar todo mundo. E aí uma filha sai do seu ninho e vai morar em outro estado com uma pessoa que ela não conhece direito. E imagine a dor dessa mãe. Mas aí minha mãe me falou o seguinte: se você quer isso para sua vida, se você acha que essa pessoa é o amor da sua vida, não pense em nós dois, não pense em seus pais. Então, para mim, aquilo foi libertador. Embora eu sei que foi dolorido para ela, né? Falar isso, pro meu pai, enfim, mas eles não me prenderam. E eu acho que é isso também. Nós, quando crescemos, a gente quer criar, né, nosso destino, a gente quer viver aquilo que a gente acredita. E quando chega nessa idade, 18 para cima, né, é para o mundo mesmo, né? Sim. Então, eu acho que é isso que Nanda falou sobre esse diálogo, né? Se ela tem esse diálogo, né? Como é que se tá isso entre ela e os existe, filhos? se não existe, se eles querem. Porque não adianta você querer só, né? Acho que tem isso. Então é isso. É você buscar sua felicidade, que é só sua. Eu também, eu digo, por isso que eu falo que eu me identifico em algumas partes, porque eu botava a minha felicidade no outro. Quando eu comecei a entender, não, minha felicidade só depende de mim, das minhas decisões, né? Então eu comecei a viver bem melhor. E eu era uma pessoa de muitas lamentações também. E depois passei a transferir as lamentações por gratidão. E aí foi quando tudo mudou. Mas são coisas que, assim, a gente aprende com o autoconhecimento, né? Buscando, não depositando no outro a nossa felicidade, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, acho que esse conselho que a Dandara falou tem a ver com isso, né? O que essa mulher quer para a vida dela. Por mais que queira os filhos, né, pertinho ali, que acho que é o sonho de toda mãe é esse, não, nunca deixar o filho ir. Mas você vê no mundo animal, de modo geral, é isso que acontece. O filho vai embora, o filho vai caçar, o filho vai criar novos laços. E a gente tem que respeitar isso, né? Então, tomara que exista já esse diálogo e que, se não existir, que comece, que o resultado seja o melhor possível para esta mulher, para esta mãe, mas também para esses filhos. E aí eu ainda vou um pouco além. Vou deixar essas perguntas para que você, Maria, e outras mães possam refletir. O que é que você quer para os seus filhos? Você quer mulheres e um homem independentes, donos da vida deles, eles trabalhando, constituindo a família, caso esse seja o sonho, porque às vezes não é. Às vezes a mulher ela quer ser independente, trabalhar e pagar as contas e viver só, e tá tudo certo. Às vezes essa pessoa ela quer constituir uma família, casar, ter filhos. Ou você quer uma casa com seus filhos ali, fazendo 25, 26, 27, 30 anos, e esses filhos dentro de casa, sobrecarregando você, sobrecarregando a eles, porque quando o filho tem tudo na mão, roupa lavada, passada, casa arrumada, contas pagas, esse filho ele não desenvolve enquanto ser humano para a vida. Eu conheço cada história assim que a própria mãe reclama do filho que tem 40 e poucos anos, que não sai da aba, mas ela não deixa ele ir para a vida. Eu acho que cria uma dependência até emocional, não é isso? Total. Então é por isso que eu estou deixando a pergunta. Qual é o cenário que você quer? Você quer se estruturar com a sua empresa, com o seu negócio, fazer dinheiro, ter prosperidade, porque dignidade você já tem. Você é uma mulher digna. Você não desistiu de você. Exatamente. Você não abandonou filhos pequenos com fome, né? Você tentou fugir de algo muito perigoso, que a depressão ela poderia te levar para um lugar muito pior do que o que você conheceu. Então, o que é que você quer para sua vida? Ser uma mulher que superou tudo isso, como você fala, de ajudar outras mulheres com a sua própria história, dar a volta por cima, ter o seu negócio bem sucedido,
conseguir se reorganizar, conseguir, de repente, se for o caso, ajudar esse parceiro, né, dentro de um acordo aí de casal, poder patrocinar, financiar o estudo dos seus filhos para que eles possam chegar mais longe, ou para que eles possam ter os negócios deles, ou você quer realmente, dentro desse contexto de trabalhar, pegar uma casa de 3 quartos, colocar todo mundo dentro e você ficar ali dentro daquele processo, né? Não sei se você está fazendo terapia, se você continua, como é que está essa questão do luto, porque o luto não é fácil. Ainda mais 3, né? Ainda mais perdas. 3, da forma como foi, né? Um da própria vida, o outro de forma natural e a outra de né, arrancado da vida através desse movimento social horrível que a gente vê por aí na vida. Então, assim, é realmente entender o que é que você quer para sua vida, continuar buscando ajuda, e que bom que você não caiu na história de que o que estava acontecendo na sua vida era coisa do diabo. E que bom que você não achou que a sua doença era frescura. Você entendeu que era doença, você foi procurar ajuda e você está se reerguendo na vida. E não esqueça, você não abandonou ninguém e você é muito digna. Você é muito forte. Eu ouvi em 2011 que sua dor é o seu serviço. E é por aí. A sua dor é o seu serviço. Eu, agora pensando, né, que Maria já buscou apoio, né, de terapeutas, psicólogos, da igreja, o apoio de negócios também é muito bom, ajuda demais. Eu estava aqui lembrando que quando eu entrei lá no curso lá do Sebrae delas, na Tríade, eu não estava ainda assim... Eu já tinha vivido muita coisa, já tinha vencido muitas coisas, mas o fato de estar entre pessoas buscando o mesmo que eu, sonhando, cada uma tinha uma dor, eu tinha a minha. Não quer dizer que eu estava com uma dor maior, mas cada uma estava ali por um motivo. E aí aquele diálogo, aquela comunicação, aquela conexão que foi criada, nossa, digo assim, que me elevou a um nível que eu não imaginava. E foi inclusive através disso que estamos aqui hoje, né, no podcast. Então, às vezes é isso, buscar estar entre pessoas que querem o mesmo que você, né, têm o mesmo objetivo nos negócios ou na vida pessoal. Isso ajuda muito, 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 porque a gente vai ouvir outras histórias que parecem ou que são até às vezes mais impactantes, né, do que a nossa, e vai fazendo, dando força, a gente cria uma sintonia com uma, com outra, e daqui a pouco você juntas estão criando algo, né, maior, algo que você não pensava, que não planejou. Então acho muito importante que você procure esses ambientes também, porque tem uma frase que não sai da minha cabeça: sentar nas mesas certas te faz chegar a lugares que você não imaginava. Então essas escolhas aí faz todo sentido para a vida profissional, mas pessoal também. Eu acho que é isso, né, Danda? Acho que, como você falou, a última oportunidade que você ia dar, né, de um curso, de uma capacitação, e acabou que trouxe tanta surpresa, né? Sim. Boa, que foi na Tríade, onde a gente se conheceu. É isso. É isso, eu acho que o que a gente poderia falar é isso. E que você, mulher que está em casa, que sente uma tristeza que não passa, sabe? Que tem uma dor na sua alma que você não consegue dar nomes. Às vezes a gente está sentindo coisas que a gente não sabe dar nome para isso. Cuidado com as crenças religiosas. Isso às vezes aprisiona muito, adoece ainda mais. A fé é diferente. Fé em Deus é o que a gente precisa para que a gente possa seguir a nossa vida. Mas ter cuidado. E aí vai muito com o último episódio que a gente falou aqui, sobre o cuidado com quem a gente vai desabafar. Será que essa pessoa ela está fazendo a escuta de fato ativa? Será que a pessoa está compreendendo o que você está sentindo, o que a sua alma está gritando? Então, a única coisa que eu posso, para finalizar a minha fala no dia de hoje, nesse momento, Maria, é como você quer se ver daqui a 5 anos. Quando você fizer 46 anos, a minha idade, eu tenho 46,
Tô caminhando para 47. Como você quer se ver daqui a 5 anos? O como é muito importante. Que você queira inserir outras pessoas, é preciso saber se essas pessoas querem estar inseridas, tá? Então, como Maria quer se ver daqui a 5 anos? Qual é o tamanho do negócio que Maria quer? Como é que Maria se vê? E a partir disso você vai criar as suas estratégias para poder chegar onde se quer chegar. E dizer assim, parabéns, sabe? Eu não sei como você conseguiu fazer isso. É porque é aquilo. Deus tem um propósito de verdade assim na sua vida. Com certeza, com certeza. Eu te saúdo, sabe, Maria, assim, te respeito. Eu te honro porque a tua história realmente, assim, é muito impactante. E eu li, reli e pensei muito, sabe, da mulher forte que você é. Inclusive, Dan, eu criei um método chamado método Mãe, que vai ajudar justamente as mulheres a fazerem essa organização, essa reestruturação. Porque esse momento eu acredito que ela já passou, a Maria, né? Mas às vezes a gente precisa de um direcionamento maior. E esse método ele vai estar disponível também nas minhas redes sociais, nos meus canais. Eu vou deixar só o QR Code aqui, porque quem se interessar já vai poder estar adquirindo. É um método fácil, prático, para que qualquer pessoa ela consiga reorganizar a sua vida pessoal, profissional, a vida maternal, que demanda demais. E quem tiver interessado é só acessar o QR Code. E Maria, eu desejo que de fato você encontre mais apoio, mais ajuda, conte conosco também para esse processo e busque de fato sentar nas mesas certas. E enquanto terapeuta integrativa espiritual, como eu falei, a depender de como sejam as suas crenças, você pode buscar por terapias energéticas para acalentar o seu coração, usar um aroma, fazer uma constelação sistêmica familiar, para de repente ver se você ainda está presa, qual é a dinâmica oculta que está acontecendo, caso você tenha muita dificuldade, e não esquecer, seguir fazendo terapia. Escolha a melhor metodologia, o profissional que você sintoniza com ele ou com ela, e não deixe de fazer terapia até que tudo isso esteja de fato cicatrizado em você. Busque ajuda. É isso. Isso. E chegamos. Então, chegamos ao final. Dan. Que quando chega no final, em vez de falar a gente fala dan, dan e dan. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, pela audiência, a nossos patrocinadores, a 3 Engenharia, a Photo System, a empresa Dandara Brasil e a DL3 Consultoria. E também aos nossos parceiros, que é a Laura Story e a TV Mais, por esse espaço que tem nos dado nessa TV, que tem tanto para agregar na vida. Inclusive, eu quero até indicar aqui para quem está assistindo, não só o nosso podcast, assistam os demais programas também. Tem soluções para todo mundo. E assim, quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também siga a gente nas redes sociais. Quem quiser mandar outra história, que a gente vai estar mostrando aqui várias histórias, mas quem quiser mandar sua história também, mande através do nosso e-mail ou até do próprio Instagram, né? Se quiser de forma anônima ou se quiser também mostrar seu nome, não tem problema, que a gente vai estar trazendo para aqui, para a gente fazer esse debate e trazer possíveis soluções para você e para outras pessoas que também se identificam com a sua história. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Dan, mais uma vez. Qual é a palavra? Brinde, eu vou brindar a vida de Maria. Sucesso, Maria. Eu vou dizer assim, propósito, paz e pix. Tchau. E quem disse que esse bate-papo encerrou? Eu sou Daniele Tavares, administradora, consultora empresarial. Estamos aqui para continuar esta conversa e refletir um pouco mais sobre essa história, né, que nós acabamos de contar, bastante impactante. Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres se reconhecem também em histórias parecidas ou iguais, ou até mais desafiadoras do que a da Maria. E nós queremos trazer um pouco mais de solução
para Maria, para qualquer outra mulher que esteja nos assistindo agora. Eu sou Daniele Tavares, administradora, consultora empresarial, sou mãe, sou a mulher múltipla, então eu sei como é difícil gerenciar todas as demandas que nos são dadas, né, há muito tempo e que continuarão, e que nós não devemos deixar de lado. Nós só devemos fazer o ajuste, o mapeamento e alinhamento de todas essas demandas para que nós não deixemos de nos olhar e de nos amar. Eu sempre trabalhei no comércio varejista durante 20 anos e eu pausei minha carreira devido à maternidade, o motivo de não ter rede de apoios próximos. Eu moro em outro estado, diferente da minha família, né, dos meus pais, irmãs, parentes, de modo geral. Então, assim, isso dificulta para mim o retorno ao mercado de trabalho no formato CLT. Então, eu decidi usar toda a experiência que eu tenho no comércio, com gestão de pessoas, gestão de processos, com vendas, e transformar tudo isso em uma nova profissão. Então, fiz a formação de consultoria empresarial, aliada à experiência que eu já tinha, e hoje eu atuo com mais clareza e com muito mais propósito. Hoje eu sou uma mulher muito mais feliz. Então, o que eu quero deixar claro, a maternidade não me parou, ela me pausou apenas, mas que eu voltei com muito mais força, com muito mais alinhamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque muitas vezes a gente se depara com situações de desespero, falta de esperança, de que essa rotina vai mudar. Eu sei que muitas mulheres também pararam a carreira. Eu tenho várias amigas, inclusive, que aconteceu de fato isso. E a gente acaba perdendo um pouco a esperança sobre como retornar, o que vai ser daqui para frente. Mas aí uma coisa que eu aprendi, que eu tive que aprender, é que para tudo há tempo. Tudo no seu tempo. Tudo. E nós devemos respeitar esse processo. Durante as férias escolares de 2025 para 2026 dos meus filhos, eu refleti muito, eu pensei muito sobre como ajudar outras mulheres a também fazer esse ajuste, esse alinhamento de acordo com as suas demandas. E o nome que eu mais ouvi durante 2 meses de férias escolares foi mãe. Então é por isso que hoje eu estou apresentando o método mãe, mapear, alinhar e executar. E nós vamos agora destrinchar cada uma delas para ajudar você, mulher, ou quem esteja nos assistindo, a melhorar o seu dia a dia, ajustar essas demandas, melhorar esta rotina. Então, se a gente conseguir eliminar algumas demandas que não são necessárias, a gente consegue dar mais tempo para os nossos filhos, se cuidar e cuidar dos nossos negócios, do nosso trabalho, estabelecer prioridades. Você fazer um mapeamento de todas as suas demandas. Cuidar da casa, filhos, trabalho, pais. Tem muitas mulheres também que, além de cuidar de seus filhos, cuidam dos seus pais. Tem seu esposo, tem a casa. Então, se você abraçar tudo, de fato, realmente vai ficar muito difícil. Então, quando a gente passa a delegar algumas demandas, a gente começa a pedir ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, a gente consegue ter um pouco mais de folga para a gente se dedicar àquilo que é mais importante. Então, se você busca trazer outras soluções para o seu dia a dia, vai facilitar muito, você vai ganhar muito mais tempo para atuar naquilo que é mais importante. Não estou dizendo a você, não foque no trabalho, não foque na casa, não foque nas outras demandas, mas é porque eu sei que a maternidade realmente ela é muito voltada para a mãe. Tem muitos pais que colaboram muito, tem muitos pais que ajudam, vizinhos, mas tem mulheres que não têm, não podem contar com essa ajuda. Às vezes o marido trabalha o dia inteiro, estuda, não tem parente perto, não tem aquela pessoa para lhe dar o apoio. Então, o importante é que você possa contar e confiar em profissionais qualificados para te ajudar com essas demandas do dia a dia. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre esse método mãe, né, que eu criei, para poder estar ajudando todas as mulheres, né, a melhorarem sua rotina.
uma das coisas que é muito importante a gente fazer é um mapeamento de todas as suas demandas. Hoje, o que eu tenho de tarefas, de demandas, todos os dias, ou uma vez na semana? Faz um mapeamento diário, semanal, mensal, para que você possa ver as prioridades, aquilo que é importante, aquilo que você não pode deixar de lado. E tem atividades, tem demandas ou tarefas que você pode até eliminar da sua rotina. Porque já tem coisas que, às vezes, devido a gente ter tanta demanda, tanta tarefa para ser feita, a gente esquece que aquilo ali já não precisa mais. A gente vai vivendo, com essa loucura que estamos, né, vivendo hoje, dia a dia, e a gente esquece de tirar algumas coisinhas que já não é mais necessário. Então, se você fizer a primeira etapa, que é o mapeamento das suas atividades diárias, atividades semanais e mensal, você vai ver que tem coisas que estão fora do lugar. E aí você pode estar eliminando algumas que já não faz mais parte da sua realidade hoje e talvez ou acrescentar algo que seja mais interessante para você, que vai te ajudar no dia a dia, ou então você eliminar de vez. Então, assim, faz esse mapeamento, porque vai ser muito claro, vai ficar muito mais claro para você entender. Alinhe sua vida com sua demanda, mas não deixe de se cuidar, não deixe de fazer uma atividade física, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua aparência. Isso é muito importante. Todos os profissionais, todas as mulheres, nós somos muito cobradas por isso, né? Pela aparência, cabelo arrumado, maquiagem, unha feita. Então, assim, a gente precisa de tempo para tudo isso. Então, se a gente conseguir fazer esse alinhamento de todas essas demandas que nós temos, uma das coisas que eu tenho feito muito ultimamente é buscar o apoio de profissionais que me ajudem na rotina do dia a dia. Eu não tenho uma pessoa que fica na minha casa todos os dias para cuidar da limpeza, da higiene da casa, da organização. Então, uma vez na semana eu conto com uma profissional que vem da minha casa, faz a limpeza, eu junto com ela, a gente faz aquela força-tarefa e resolve o problema. Claro, a gente vai fazendo a manutenção no restante dos dias. Na semana seguinte, a pessoa volta, continua a fazer essa atividade juntamente com você. E aí as coisas vão se encaixando. Porque quando a gente tem crianças, principalmente crianças em casa, a gente sabe que o brinquedo fica espalhado no sofá, no chão, na cama, às vezes até no banheiro. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa, né, aquela rotina que toda semana vem, você consegue melhorar esta organização até da sua casa. Então, estou dando uma dica, né, de trazer sempre uma pessoa, faz uma economia, às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas que não são necessárias de fato para a gente, ou com algo que vai prejudicar a nossa saúde, ou a nossa saúde mental. Então, se a gente fizer esse esforço para que a gente possa respirar um pouco mais, eu digo que vale muito, muito, muito a pena. Ao invés de você ficar se acabando, né, para economizar aquele dinheiro que você, né, ao invés de pagar o profissional, você vai, não, eu vou fazer, então você só está carregando mais demandas para você. Ou duas. Então, segue essa dica. Em breve eu te dou outras dicas de como eu faço no meu dia a dia para que você também possa se identificar. Mas eu acho que a principal que a maioria das mulheres falam, principalmente as mulheres que têm crianças e que trabalham, é a desorganização da casa, a higiene da casa. Então, a melhor solução é essa: contratar uma diarista para vir toda semana. Naquele dia você já sabe, se programa, você junto com ela faz essa força-tarefa e resolve esse problema. Resolve não, melhor, ameniza, né? Porque resolvendo não tem como mesmo, né? Principalmente quando tem criança em casa. A não ser que você tenha uma pessoa fixa todos os dias. Isso eu acho que seria a melhor solução. Mas se a gente ainda não tem condições de pagar uma pessoa mensal, a gente pode fazer essa contratação uma vez por semana. Depois que você fez todo o alinhamento, fez o mapeamento, o alinhamento de suas demandas, agora vem a hora de fazer a execução. Eu já sei que essas tarefas aqui são as prioridades do dia, são as prioridades dessa semana. Então, depois que você fez, né, o mapeamento e o alinhamento, você vai fazer a execução de como vai gerenciar essas rotinas. Depois que você já fez o alinhamento, que eliminou algumas coisas ou ajustou, então você vai começar a executar.
Escolha uma tarefa principal por semana para que você possa conseguir manter esta rotina, dessa nova rotina. Na hora da execução, você pode simplesmente utilizar um planner semanal, mensal, para você anotar tudo aquilo que você definiu que era importante e prioridade. Então, com isso, você vai ter diariamente, a todo momento, você vai conseguir manter o foco do que você determinou que são as demandas mais importantes. Então, execute, seja disciplinada para melhorar a sua rotina. Por exemplo, eu estou fazendo agora um vídeo, então me programei, eu me planejei para que nesse momento nada mais fosse importante. Então eu fiz todo o ajuste do antes e do depois para que nesse momento eu estivesse aqui. Então é foco. Nós precisamos muito de foco. Eu sei que nós já vivemos assim com muito cansaço, né? Nossa mente às vezes parece que vai bugar, mas se a gente não tiver foco, disciplina, a gente nunca vai fazer nada e vai continuar cansada, vai continuar procurando soluções. Então, por isso que eu estou aqui agora, para te dar todas essas dicas, para que você possa ir alocando e ajustando lá nas suas demandas tudo que você puder. Eu espero ter contribuído muito com você. Espero que qualquer coisinha que eu tiver falado aqui, por menor que seja, tenha ajudado você a tomar uma decisão, a pensar melhor sobre sua rotina. Por mais que nós mães queiramos priorizar nossos filhos em quase tudo, mas a gente tem que parar e lembrar que nós somos um ser único que veio à Terra, né, que gerou outros seres, mas nós somos um ser único e que a gente precisa se cuidar. Nós, mães, mulheres, a gente precisa se cuidar cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos sentimentos, do nosso corpo, do físico, para que a gente possa estar bem e, assim, conseguir também ajudar nossos filhos, nosso esposo, nossos pais, nossos amigos, nossos colaboradores, colegas de trabalho. Então, precisamos priorizar a nós mesmos. Então, espero que eu possa ter te ajudado hoje um pouco mais diante dessa história de Maria, que foi uma história muito impactante, que nos fez refletir muito sobre como nós, mulheres, escolhemos viver. Então, eu agradeço pela sua audiência e espero que, de alguma forma, tudo que eu falei tenha agregado na sua vida. Bem-vinda ao Dani Dan, mulheres em sintonia. Duas vozes nordestinas, duas mulheres e mil histórias. Um propósito, ajudar mulheres a florescerem juntas. Dandara Brasil, uma mulher que dança com o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Daniele Tavares, consultora de negócios e inspiração para o empreender com propósito. Duas trajetórias, o mesmo sonho, criar um espaço de escuta, partilha e transformação. Dani Dan, mulheres em sintonia. Duas vozes, mil histórias, um propósito. Aqui sua história também é bem-vinda.